Se queria, vamos fazer a crítica aqui do filme Bohemian Rhapsody. Mamma Mia, Let Me Go. Mamãe, deixa eu ir, né? É assim? É, Beelzebub tem um diabo separado pra mim. Minha nossa pra senhora, mim. velho. Pra mim! Esse filme é endemoniado, Isqueira. Vamos falar o filme aí que é, na verdade, a biografia do Queen, eu diria que mais especificamente a biografia do querido Fred Mercury. Fred Mercury, o Farouk, sei lá. Farouk, né? Farouk, exatamente. Achei tão legal. Farouk. Ele não deveria ter mudado não, mas... I enjoyed the show. I also write songs. Our lead singer just quit. Then you'll need someone new. I love the way you move on stage. Né? A gente chega lá. Antes disso, só uma sinopse rapidinha do filme. É a história, como eu tava falando, do Queen. O recorte que é importante, porque o recorte começa lá de onde o Fred Mercury conhece os futuros trabalhando amigos lá no Heathrow, ainda no aeroporto, carregando mala, cara. E vai até o show do Live Aid. O resto é ali no Letre, né? Mostrando o que é que aconteceu depois, mas vai até o grande show do Live Aid. Foi o show que recolocou o Queen nas paradas do sucesso e até elevou um pouco a moral dele no mundo como um todo, né? É isso. O filme é isso daí. Quem ganha o filme é o Fred Mercury, né? Se torna um filme do Fred Mercury. É o filme do Fred Mercury. O recorte é em cima da vida dele. A gente tem lá o Brian May, Deacon, Roger, mas são tudo muito en passant. Sim. O foco é sempre no Fred. Na vida pessoal dele, na vida familiar dele, nos excessos e... Que aí eu já tenho um ponto. Os excessos do Fred Mercury contados, né? São muitos. Mas o filme deu uma... Ela deu uma segurada até um determinado ponto e depois soltou na buraqueira. Agora, só que ele trata coisas assim de uma maneira muito absurda, sabe? Drogas, meu Deus do céu, droga. Cara, bem-vindo ao rock, né? Bem-vindo ao show business. E não mostra uma consequência direta. Exato, é sempre contado, né? As coisas é sempre fora de tela, né? Até mesmo as discussões dentro da banda são contadas de maneira muito leves. Às vezes o filme beira a hagiografia. Se você pegar os 2 primeiros atos do filme, tá tudo dando tudo certo pra banda, tudo. Parece as mil maravilhas. O Fred Mercury tem um relacionamento dele com a Mary lá. Isso eu acho bem abordado no filme. É bem abordado, mas é aquela coisa. A questão homossexual dele meu filho, você é gay. É basicamente isso que é dito no filme. Você é gay. Tá, mas eu acho que tem Não existe aquele momento de autodescoberta. Tem que vir um personagem externo pra dizer isso pra ele. Acho que o problema aí é porque o filme, obviamente, ele precisa do conflito e aí precisa colocar o personagem baixa, porque né, senão é só mar de flores. Só que aí, essa baixa do personagem combina ao mesmo passo que ele tá descobrindo ser gay. Na verdade, descobrindo não, que ele está mais aceitando o fato dele ser gay. Aceitando a própria sexualidade. Isso pode passar uma mensagem meio estranha, né? Que no momento que ele aceita a própria sexualidade, começa a decadência. E o filme ele tira algumas coisas fora de ordem ali, em termos de cronologia, que complica muito mais. Ou seja, faz a gente perceber, deixa a gente perceber que aquilo é mesmo uma escolha dos caras quererem contar daquele jeito. Quem escreveu o filme foi o mesmo roteirista de Destino de uma Nação e do A Teoria de Tudo. Ou seja, existe uma tendência por parte dele em dar uma novelizada nos acontecimentos. Mas só que tu acha legal esse lance de mudar cronologia, inclusive? Não. Por exemplo, quando o Fred Mercury revela ele ter AIDS, né? Ele ter contraído AIDS. E quando ele revela pra banda, tipo... não é naquele cenário, não é pra que... Eu entendo que é pra gerar uma apoteose, uma diferença, pra gente ir pra um terceiro ato de uma maneira mais forte, irmos galopando e tal, pra uma conclusão, né? E ser acachapante. Eu entendo. Mas tu gosta disso? Eu não gosto. Eu não gosto, pessoalmente não. Existe por parte do filme, eu acho que você concorda comigo pegar nisso, uma vontade de ser muito convencional. Ora sim, ora não. Não, acho que só no terceiro ato ele quebra um pouco essa convenção quando a gente tem realmente a grande apoteose do filme. A catarse. E é uma catarse que vem de uma forma muito Fred Mercury. Mas 90% do filme ele é extremamente quadrado, extremamente convencional. Eu acho que isso, inclusive, não dialoga muito bem com a própria persona do Fred. Você pegar do Queen, né? E do Queen. E da banda Queen. Você pegar mas especialmente do Fred, porque como ele é o biografado aqui e o Queen basicamente só tá aqui porque tem que participar da história. Sim. Você pega um artista que ele
pregou muito o fato dele ser ele mesmo, dele quebrar convenções. Autenticidade, né? Autenticidade sempre. Ser eu mesmo. Ser quadrado não é ser quem eu sou. Esse é um filme quadradinho, é muito quadrado. Ele beira... formulaico, assim. Eu acho que... Sabe, existe aqueles problemas que tiveram nos bastidores, eu vou já entrar nesse assunto. O Bryan Singer saiu no meio, entrou o Dexter Fletcher e tal, mas beira aqueles filmes da HBO dos anos 90, sabe? Sim. Que é aqueles filmes de TV, que eram bem TV mesmo, naquela época, que era lançado direto pra vídeo e tal. Gente... Eu concordo. O que me incomoda mais, Sigas, assim, é o fato de algumas decisões erradas que ele toma, sabe? Esse lance da cronologia me incomoda bastante. O Rock in Rio, por exemplo, tá numa cronologia meio errada ali, alguns acontecimentos. A forma como é mostrado o Rock in Rio... É errado, é. É errada. É errado, cara. Aquilo dali é um feito... É um dos grandes feitos da humanidade aqui dali, entendeu? Agora, e ainda bate naquela regra do show, don't tell. Mostre, não conte. O show do Rock in Rio é basicamente contado. O Fred tem que chegar e dizer... Foi o maior show de todos os tempos. Uma TVzinha. Eu entendo que tem um lado nacionalista nosso aqui, né? De querer a parte Brasil do filme e tal. Mas é o maior show da história do rock, não. Da música. Altera e vira o Live Aid. Né? Então, eu entendo a importância do Live Aid pro Queen, mas só que naquele momento também o Rock in Rio teve uma importância muito grande pro Queen e pro rock aqui no Brasil. Acho que o próprio ego do Fred Mercury, a forma como ele se orgulha... Sim, ele muda depois daquilo. Isso, a forma como ele se orgulha, inclusive, até mesmo no filme. A forma como ele fala, foi o maior show de todos os tempos e tal. Existe um orgulho, só que isso não é mostrado pra gente. Agora, uma coisa tem que ser dita. Rami Malek detonou em todas as cenas que ele pôde. Detonou no sentido de... positivo. Deu bem, tá. Ele engole o cenário, assim, de uma forma muito Fred Mercuriana. Ele encarnou o Fred Mercury ali. Então, quando a câmera abre, ele me engana fácil. Porque ele tá andando igual. Ele tá parando igual. Os trejeitos que ele escolheu, ele coloca muito bem os trejeitos. Só que aí vem algo e não que é forçado, já não é forçado. É sempre muito natural. Parece que ele já fazia aquilo em casa e chamaram ele pra fazer, né? Quase como um cover. Não, tá fazendo cover, então vamos aqui fazer o filme. Sabe o que é que me incomoda, se queria? E não é do ator, né? É diretor de fotografia. É quando fecha. Quando a câmera fecha, não é o Fred Mercury, não. Quando a câmera fecha, não é o Fred Mercury, não. É o Rami Malek, dá pra perceber. É uma farsa isso que está acontecendo. Em compensação, o William Lee, que faz o Brian May... Cara, todo igual. Câmera fecha, igual o Brian May. Aí no final até aparece o Brian May, né? Aí eu olho assim... O Brian May é igual esse cara do filme, né? Agora me incomodou um pouco, PH, o fato do Brian May ser sempre retratado como o cara bonzinho. Eu tava lendo sobre isso antes de gravar a crítica, que a gente saiu falando que o Brian May é colocado num pedestal e tal. Parece que ele é meio assim mesmo, sabe, cara? Mas pega até do ponto de vista dramático, não cria... entendo pra filme, assim. Parece que ele era meio assim mesmo, assim. Parece que ele é meio o centro, assim, o centrão ali do Queen. Parece que é o Brian May, porque a gente tem o extremo excêntrico, que é o Fred, e é um vocalista, né? Pelo amor de Deus, também é outra coisa do filme que me incomoda, Siqueira. Esse lance de debater egocentrismo de artista, mas que lugar comum. Cara, tem duas coisas que não andam muito próximo aí. Artista e humildade em se tratando ali do trabalho dele. Não tô falando no até trato porque se o cara não gostar do trabalho dele, quem é que vai gostar, né? Cara, aí ficar batendo na tecla do... Ele é egocêntrico, ele é... Sério? Quantos? Quantos não? Pelo amor de Deus, né? E aí tem o egocentrismo do outro lado do Roger, aí tem essa confusão. E o Deacon no meio, né? O Deacon, né? Baixista, né, cara? Baixista, né? E o Brian May parece que sempre teve aqui mesmo, talvez por isso deu certo, né? O Queen acaba no geral dando certo. Alguns pontos que a gente vê que são claramente Bryan Singer, e a gente tem outros pontos que são claramente Dexter Fletcher, que foi ele que finalizou o filme, a pós-produção foi ele que cuidou, coisa que é muito raro de acontecer. E na pós-produção você sabe que você cria um filme em cima do filme. E aí a gente, talvez o Dexter não sabia exatamente o que estava na cabeça do Bryan Singer, mas você vê que algumas cenas, várias cenas são mal concluídas, assim. Elas iniciam o assunto e não conversa. Diferente de uma sequência que eu acho muito boa, pra mim é o ponto alto do filme, o lance da chuva, né, pra não dar spoiler ali, é que é uma sequência que termina com a cena na chuva, que tem ele entrando em casa, a ex-esposa, sei lá o que dele, né, conversando com ele ali, cara, e tem uma conclusão que eu acho, aí temos um filme
uma sequência bem contada. E a música encaixada ali. A música perfeitinha, um assunto iniciado, um assunto, né, mastigado e um assunto concluído. E aí o filme termina e a partir daí o personagem evolui. Perfeito. Além de que a cena é linda e é o ponto alto. Você falou que é o Rami Malek no palco. Pra mim, eu acho ali. Eu acho que é o ponto alto do Rami Malek. Eu acho que a gente tem dois. A estrutura, como eu falei, a estrutura no terceiro ato ela muda um pouco. Você tem um clímax dramático, entre aspas, e um clímax musical. Sim. O clímax dramático, com certeza, é essa cena, que é um ponto de virada pro Fred. Eu gosto de falar que um ato termina quando um personagem toma uma decisão sem volta. Sim, Aquilo ali você tem o finalzinho o finalzinho do segundo ato e o começo do terceiro. Um terceiro ato bem curto, se você for notar. Mas o ápice emocional do filme é ali. O clímax emocional do filme, o clímax dramático é ali. As melhores atuações estão ali. Sim. Agora você tem também um clímax musical, que é o ponto que o Queen, como a gente falou do show do Live Aid... Mas você acha... Eu entendo o que você falou, mas você acha que isso é de propósito? Porque isso me parece mais erro de produção do que isso é de propósito, sabe? Porque o filme não é descolado. Eu sei como. É diferente do Eutônia, que é descolado. Então, se ele é um filme no começo, no meio e outro no fim, aí você diz, não, é a proposta dele. Não parece proposta que ele, assim, ele não... Não, o Eutônia, por exemplo, como você tem múltiplos pontos de vista, você pode encaixar múltiplos ritmos. Aqui o filme ele tem um ritmo até o finalzinho do segundo ato. Será que ele muda porque ele quer? Ou é erro de projeto? É isso que eu quero falar. Eu acho que não foi erro de projeto. Eu acho que a gente tem duas visões conflitantes aqui, a do Singer e do Fletcher, que no final você nota que há um conflito. Entendeu? É isso. Não é um conflito saudável pro filme, não é um conflito que agrega a produção. É um conflito que você mostra que é uma produção com problemas. Pois é. Aí a gente tem um Queen, que é uma puta banda, uma das maiores bandas de todos os tempos, num filme caixinha, num filme formulinha. Quando dentro do filme eles mesmos dizem, o Queen não é formulaico. Aí eles me entregam um filme fórmula. O Queen não entra na fórmula, que é com o Mike Myers, que tá irreconhecível como um dos produtores do Queen. Uma barbinha postiça, coisa feia, hein? Não, você lembra isso parece uma piada, velho. Você lembra por acaso do Goldmember, o membro de ouro, que era o vilão? É o vilão do terceiro filme, cara. Ele virou o vilão dele. É o vilão do terceiro Austin Powers. Ele virou o vilão dele, né? Mas enfim, vamos pros finalmente. Eles decidem ali fazer o show do Live Aid. Spoiler, gente, existe o show, tá? Tá no YouTube. E o show é muito bom, aliás, assistam. Pois é, eles decidem refazer o show do Live Aid. Quase todo, quase na íntegra. 70%, 80% do show. Pra quê se o show já existe? E outra coisa, tem umas tomadas ali que dá um fundo verde, que dá a impressão que você tá vendo um estádio do FIFA. É o estádio do FIFA. Os bonecos do FIFA. Tem alguns momentos que eles fazem umas fechadinhas com a multidão. O fã vai à loucura, porque a música, aquele negócio todo, beleza. Mas, cara, já existe esse show. E dói esse filme ter saído depois de Nasce uma Estrela, que mostra... as cenas de show de Nasce uma Estrela... Você sobe no palco, dói o peito. Quando o Bradley Cooper lá no Nasce uma Estrela faz vrum, você sente. E o show é isso, né? O show, ele pega aqui. O fã vai sair do filme vibrando. Justamente por conta disso. Eu acho que no final é isso mesmo, né? Se é uma declaração de amor aos fãs do Fred, funciona. Conclusão, Siqueira, por favor, e nota. Minha nota pro filme é 6,5. Eu tinha pensado num 7, mas repensando o filme, remoendo o filme, é justamente isso que a gente falou, pegar. Ele chega pro fã, ele faz o fanservice, mas não entrega uma obra digna do Freddie Mercury. Entendi. Você tem o Rami Malek, que pra mim entrega uma ótima performance, talvez até indicável ao Oscar, mas... Indicável. A gente não sabe os concorrentes ainda, mas é uma performance indicável ao Oscar. Você tem paixão pela banda, você tem amor ali, mas não entrega o que a banda realmente quer. O que a banda realmente... É um filme tão quadradinho, tão... Não é Queen. Não é Queen. O Queen não faria esse filme. Não faria. Né? Eu dou nota 5. Eu daria uma nota menor. Mas por que eu dou nota 5? A gente tem que dobrar um pouco o nosso braço e achar, porque cinema é isso, né? Aceitar que cenas mudam filmes. A única coisa que pode mudar filme são as cenas, né? E tem umas 3 cenas ali, Siqueira, que pegaram bem no meu coração, sabe? Essa da chuva que eu já falei, uma cena antes de subir no palco do Live Aid, que é uma cena refeita do começo do filme. Você entende ali, também tem isso, o arco do pai dele, você entende ali por o que é que o filme quer comunicar, a relação do Freddie Mercury com a banda, mas também da banda com o Freddie Mercury, né? Então nessas horas o filme ele olha assim, pega, relaxa a caneta, cara.
olha que bonito essa cena, esse segmento. E aí o filme me pega. Então por isso que eu dou uma nota 5. Eu daria uma nota 4, 3 ali se eu fosse me apegar à parte de filme dele. Mas eu ainda sou fã do Queen, né? Então eu tenho que considerar que eu cantei todas as músicas. É um bom cover. É um bom cover, mas não é uma banda, né? É um bom cover. Dá pra se divertir, isso é verdade. Você queria tudo exposto, o fã chateado com a gente. Eu entendo você, o meu lado fã também está chateado comigo. Eu entendo muito você, mas ó, já desceu aqui pra comentar, pra xingar nós e também pra mandar um beijinho pro Siqueira. Manda um beijo pro Siqueira. Manda pro PH também. Não, pro Siqueira. Pro PH. Manda pro Siqueira. Depois vai ter uma contagem. Quantos beijos foi pro Siqueira, quantos pra mim. Já desceu aqui, ó. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, porque tem vídeo todo dia e live dia de sexta-feira e umas lives perdidas aí. Então assina o sininho, né? Aperta no sininho pra receber essas notificações e joga o quê, Siqueira? Joga o like! Um like ópera. Joga o like! Não foi. Não, isso foi meio reggae, né? Joga o like! Que. Tem que ser reggae também, 2 vídeos aqui. Nasce uma estrela. Não, Nossa Estrela. Tem um vídeo de Nossa Estrela. Tá bom, Joel, corta a gente, vai.